Então, já estamos bem pertinho da festa da Aparecida. É mesmo, Legal, é mesmo. né? Estamos bem animados já lá. A gente fica animado e preocupado ao mesmo tempo, né? Tu já preparou festas, né? Já. A gente se preocupa das coisas darem certas e tudo correr bem, né? As pessoas saírem bem felizes. Mas sempre dá tudo certo no final, né? No fim dá tudo certo. No final dá tudo certo. É bem assim. Então nós estamos essa semana com esse capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Quando eu vejo o capítulo 9, eu sempre... A primeira coisa que me vem à mente quando alguém fala do capítulo 9, sempre me vem à mente aquela decisão de Jesus. Está aqui eu estava procurando, achei aqui no versículo 51, a decisão de Jesus diz assim: quando estava para se completar os dias da sua exaltação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Esse versículo, ele marca para mim bastante a minha pessoa, né? Porque Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém, ser exaltado, né? Dar a vida por nós. Então ele esse capítulo me marca bastante. E alguns acontecimentos que são importantes antes dessa decisão de Jesus e de ir com os apóstolos, né, para Jerusalém e lá morrer. Né, algumas coisas. O capítulo 9 vem dizendo. A primeira coisa do capítulo 9, né, Jesus convoca os 12, lhes dá aquilo que é próprio dele, né, lhes dá autoridade sobre toda a espécie de demônios, de curar doentes, e envia-os a proclamar o reino de Deus, né, curar os enfermos. Então aquilo que é próprio dele ele confere aos apóstolos. Primeira coisa que já dá aos discípulos, né? Jesus dá o que é próprio dele por causa da missão. Né? Ontem nós ouvimos Ontem, né, que nós ouvimos o Herodes indignado, né? Herodes era meio psicopata. Então, indignado, já tinha matado... não é psicopata, eu não sei o nome da palavra. Tinha matado João Batista, aí o pessoal fica dizendo, né, que João Batista estava aí, tinha ressuscitado em um dos antigos profetas, então ele ficou bem preocupado. Ele queria ver Jesus, né? Queria ver Jesus, não porque... Não é uma comoção, assim, puxa vida, matei alguém que eu admirava, né? Lembra que nos evangelhos, antes da morte de João Batista, o Lucas faz questão de dizer que ele tinha uma consideração por João Batista. Um amigo desse, a gente não... Com um amigo desses aí, a gente não precisa, né? Já temos bastante. O amigo te considera e te degola, né? Como diz a minha avó, tudo por um rabo de saia, né? Então, tem esses fatos, né? Vejam que nesse momento ali desse momento de Herodes, ali que está preocupado com esse movimento que Jesus está provocando dentro do reino ali dele, né? E aí as pessoas ficam dizendo, né, que João Batista tinha ressuscitado, outros diziam que Elias havia aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Né? Veja, a mesma questão que Jesus pergunta, né, hoje, o Evangelho retoma esse fato. Claro, depois aqui tem, entre esse texto, aqui tem do 10 ao 17, tem versículos, né? Tem a multiplicação dos pães. Interessante essa junção de fatos, né? Por que Lucas coloca tudo isso, né? Por quê? E coloca exatamente antes de subir a Jerusalém, Lucas coloca esse momento de Jesus a sós, no momento íntimo, pessoal, com seus apóstolos, né? Depois de ter rezado bastante,
Lembrando que o Evangelho sempre coloca Jesus em oração profunda com os discípulos ou sozinho, sempre quando ia tomar alguma decisão grande ou quando teria que escolher os apóstolos, né? Ele subiu na montanha, rezou a noite inteira, escolheu eles, né? Então, sempre do momento crucial da vida de Jesus, ele se parava para rezar. Isso é maravilhoso, né? Ver que Jesus, também como nós, nas horas cruciais da vida, se coloca aos pés do Pai, né? Se inclina em oração e adoração para ver dos fatos que se sucedem na vida qual que é a vontade de Deus, né? E se colocar à disposição de Deus, né? Isso é maravilhoso. É para nós bastante significativo, né? Então, o evangelista, eu li um comentário ontem de noite, hoje de manhã eu li outro também. O evangelista Lucas, e todos eles, né? Porque nos 3 sinóticos, nos 3, né, está esse relato, né? Esse fato aqui é Mateus 16, 13 a 20, e Marcos 8, 27 a 29. São os lugares paralelos desse fato aqui que nós estamos lendo hoje, no texto do 18 aqui. Não é? Do 9, 18 a 22. Então, isso foi um fato importante, tanto que os 3 relatam a mesma coisa. Lucas praticamente copiou, né, aquele relato de São Marcos, conforme a pessoa que eu estava lendo aqui, Padre Inácio. Né? Então, praticamente pegou o fato e colocou ali, né? Porque é importante esse fato aqui. Eu lembro que quando nós estávamos na teologia, fazendo aulas do Evangelho, dos Evangelhos sinóticos, quem nos dava aula era o Padre Bonifácio Schmitz. E o Padre Bonifácio disse que esse fato aqui é como se fosse um momento de avaliação. Então, antes de nós continuar o nosso caminho, nós já caminhamos tudo isso, né? Quanta coisa aconteceu até esse capítulo 9, né? Quanta coisa aconteceu. Então, esse capítulo ele é crucial, né? Crucial. Por quê? Ali no 51 está dizendo que Jesus agora vai tomar eles e dizer, agora nós vamos morrer. Eu vou morrer. Foi o que ele cita no final do Evangelho, né? De hoje, né? É preciso, né, que o Filho do Homem tal, sofra muito, seja rejeitado, né? E seja morto e depois ressuscite. Então, e ele disse que é um momento de avaliação. A gente tem que avaliar a nossa caminhada. Às vezes tem que parar para dizer, puxa vida, eu estou no caminho certo, eu estou de acordo com a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus Cristo, ou eu estou só seguindo a onda, ou fazendo o que os outros fazem. Porque a primeira pergunta é para as multidões. O que é uma multidão na Bíblia? Multidão é algo sem identidade. É um grupo de pessoas que não tem uma identidade. Não são nem discípulos, nem apóstolos, nem anciãos, nem escribas, nem fariseus, não tem nome, né? É uma multidão, não tem uma identidade definida. Um grupo que não tem uma identidade definida não sabe para onde vai. Então, o que a multidão diz de mim? A multidão diz isso. E vocês que têm nome, vocês que foram escolhidos por mim, né? O que vocês dizem de que eu sou? Então, essa avaliação é bastante importante para a nossa caminhada. Né? A nossa relação com Jesus, o lugar que ele ocupa na vida da gente, o modo como eu o sigo, ele é fundamental para a nossa vida, para a nossa fé. Fundamental. Não é fundamental. Senão a gente vai ter uma fé meia boca. Então é o seguinte, qual a mentalidade do povo para o Messias? O pessoal, nessa época aqui, o comentário que eu li, dizia que esse período da vinda que Jesus veio, era um período de uma efervescência gigantesca
do pedido a Deus, da oração a Deus, os rabinos convocavam o povo a rezar insistentemente pela vinda do Messias. Né? Rezavam e pediam, mas que Messias eles pediam? Né? Qual era o Messias que eles estavam esperando da parte de Deus? Estavam esperando um homem todo-poderoso, que nem Davi, não é? Um homem poderoso, que nem Davi, que subjugou todas as terras, né? Colocou todos os reinos a seu serviço. Um homem de uma sabedoria extrema, que nem Salomão, não é? Que conseguiu fazer com que o reino se expandisse ainda muito mais, né? E então era um rei poderoso, um rei capaz de subjugar o Império Romano. Olha, o Império Romano, né? Imagina, o maior império que existiu sobre a face da Terra. Então, um rei poderoso, né? Cheio de sabedoria, né? Um homem gigante. Então, é isso que se esperava, né? Era esse o pedido. Então, eles estavam ali rezando e pedindo e tal, né? E quando eles dizem assim, quem dizem as multidões que eu sou? Aí, o que as multidões respondem? Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Quando diz João Batista, para nós que vivemos o Novo Testamento, nós já identificamos qual a relação que o povo tinha com Jesus. Quem é o João Batista na linguagem nossa cristã hoje? João Batista é o precursor. Não é o precursor? Então, João Batista que preparou os caminhos para a vinda do Messias. Hoje a gente entende isso, né? Mas, na mentalidade do povo da época, Jesus era mais um precursor, que estava ali preparando os caminhos, né, os caminhos do Senhor, para a chegada do Messias. Elias, se nós vamos pegar Elias e Eliseu, por exemplo, são dois, o Eliseu, discípulo de Elias, a gente vai pegar os milagres de Elias, vou dar uma dica, pessoal, sejam curiosos e vão ler o livro dos reis, né? E vão ver ali a atividade de Elias e a atividade de Eliseu, que são dois grandes profetas, né? E vocês vão ver os milagres que eles faziam. Faziam milagres, igual a Jesus. Legal isso, né? Até ressuscitaram, né? Então, é um desses grandes profetas. O que é um grande profeta desse? Que vem fazer sinais para a gente se animar de novo e dizer, pronto, o tempo do Messias chegou. Ou melhor, chegou. É esse aí. Então, se ele faz grandes coisas, é porque o Messias poderoso está vindo. Porque o precursor também é poderoso. O precursor também tem que fazer gestos, falas, prodígios grandes para mostrar que ele veio da parte do Messias. Não vai um Cláudio da vida lá, né? Um padrezinho mequetrefe, que nem diz o outro, né? Chegar lá, é assim, aí ninguém vai se entusiasmar, né? Então, a visão da multidão é que Jesus é o precursor, não é o Messias. É poderoso, né? Faz grandes coisas, a fala dele, a pregação dele é tremenda, igual a de João Batista, né? Então, a ideia é que Jesus é mais uma pessoa importante que veio estar no meio de nós e está preparando a gente para a chegada de Deus, né? A chegada de Deus, para o reino de Deus, né? Então, aí Jesus diz, poxa vida, esse pessoal não entendeu nada, né? Aí ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem? O que Pedro responde? O Cristo de Deus, né? O Cristo. Cristo é a tradução de Messias, né? Messias e Cristo é a mesma coisa. O Messias, né? Tu é o Messias de Deus. Ele, porém, os advertiu. Olha, expressamente, está aqui, para que não dissessem isso a ninguém. Por que Jesus proíbe os camaradas ali
né, a não dizer nada para ninguém, né? Justamente porque eles reconheciam Jesus como Messias, claro, já deram um passo, né? Mas não o Messias que Jesus vai descrever agora. Não o Messias que Jesus vai descrever. Qual Messias que eles esperam que Jesus viesse? Aquele que eu citei antes, né? O Messias poderoso, subjugador, que ia amassar o inimigo, né? A porrada, né? Ia fazer que nem Josué, né? Entrar em Jericó e amassar todo mundo, né? Era mais ou menos isso, assim, né? Transformar o Império Romano numa Jericó, né? Botar todo mundo a fio da espada, né? Então, essa é a ideia. Aí Jesus disse, não, ainda não. Você não... É como se dissesse... É como se uma pessoa viesse e dissesse para nós, chegasse ontem na igreja, né? Ontem, né? E dissesse, padre, eu quero ser catequista. Aí, mas as pessoas que voltam para a igreja, que vêm para a igreja, eles têm vontade de fazer muita coisa, né? Qual é que é a nossa tentação? Coisa boa, a gente está precisando de catequista. Que bom que tu veio, puxa vida. Né? Aí tu já larga a pessoa para dar catequese. O que pode acontecer, né? Um desastre, né? Um desastre. Né? Uma vez eu... Não vou citar os exemplos. Não vou citar os exemplos, porque é perigoso. Vai ter gente ouvindo e conhecer, né? Então pode ser um desastre, né? Então, quando é que a pessoa pode evangelizar de fato, assim, né? Em nome da igreja? Porque um catequista evangeliza em nome da igreja, igual um padre, né? Igual um diácono, igual um bispo. É em nome da igreja. Está em nome da igreja, evangelizando o céu. Quando a pessoa já fez uma caminhada e a gente julga que está convertida, né? Convertida, conhece, sabe bem, etc. Então Jesus está dizendo para ele que eles não podem ainda. Não, ainda não. Ainda não. Daqui a pouco Jesus vai enviar eles, fazer um estágio, né? No capítulo 10, Jesus manda eles 2 a 2, faz um estágio, né? Primeiro devagarinho, ou na minha frente, né? Depois volta, me diz como que foi. Pedagogia de Jesus é maravilhosa, né? Então a gente faz estágio com as pessoas que entram, né? Acompanha alguém, né? Fica junto com ela, né? Reza mais, orienta, dá textos para ler. A gente tenta ajudar. Antes de anunciar. Como é que tu vai anunciar o querigma, anunciar a bondade de Deus, o perdão, a misericórdia, se ainda, né, a gente ainda não entendeu direito o negócio. Aí entra numa igreja, o pessoal, na primeira reunião de catequista que vai, se pega pelos cabelos lá, né? Que às vezes dá, né? Dá uns entreveiros, né? E aí a pessoa fica lá, pô, né? O que é isso? Não sei o quê. Aí acabou a fé da pessoa. Primeira cruz, ela desiste. Então tá, e Jesus dá um choque de realidade neles ali, né? Ele, porém, os advertiu, né? E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes. Né? Jesus vai ser rejeitado pelos anciãos, são os líderes do povo. Os líderes do povo, os anciãos. Pelo sumo sacerdote, vai ser rejeitado pela própria religião, né? Pelos escribas, né? Pelos aqueles que têm o conhecimento da palavra. Ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, né? Então, é um choque de realidade, né? Puxa vida, imagina tu ouvir isso de uma pessoa, né? Que tu imagina que vai fazer o maior sucesso, né? No Evangelho de São Marcos, o que acontece depois que Jesus fala essa frase aqui? Tu lembra? Eu vou fazer uma prova agora com a Kátia. O Pedro fala. Depois que o Pedro... Tá, isso o Pedro fala o quê? Pega ele, né? Puxa pro lado, de cantinho, e diz que isso não te aconteça. Tá, e o sucesso, né? O sucesso que nós íamos fazer aqui nessa região toda aqui, ia fazer o César e pular para baixo do trono, né? Ia fazer um sucesso tremendo aqui. Tu vem me dizer que vai morrer, meu. Não fala isso, né?
Fica quieto. Acho que quem não entendeu nada não somos nós. Foi tu que não entendeu direito, mas eu vou te ajudar. Aí o que Jesus diz? Afasta-te de mim, porque tu és um Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. O que significa isso? É aquilo. Tu não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Tu é a multidão. Né? Tu pensa que nem a multidão. Tu não tem identidade ainda. Né? Te acalma. Te acalma. Tu és Pedro, sob essa pedra de querer minha igreja, mas calma aí, né? Tu ainda é um pedregulho ainda. Não está lapidado ainda, né? Uma pedra para se encaixar bem numa estrutura tem que ser lapidada, né? Tem que cortar, deixar quadradinho ali, que nem um tijolinho, né? Tem que deixar bem bonitinho. Então vai levar tempo. Pedro levou bastante tempo, certo? Então, é mais ou menos isso. Ontem eu fiz a... Foi ontem? Ontem Isso, foi ontem. Ontem eu disse pro pessoal, por causa desse evangelho do Herodes ali, né, e tal. Porque Herodes procurava ver Jesus. Né? É a mesma coisa aqui. A gente deve se fazer a pergunta, né? Por que eu estou ainda seguindo Jesus? Qual é a minha motivação de seguimento de Jesus? Eu disse, muita gente pode ver em Jesus aquilo que a multidão via nele. Um homem que faz milagres, né? Um cara poderoso. Puxa vida, eu estou precisando. Estou precisando. Olha, meu pai, minha mãe, meu tio, sei lá quem, está doente, está com uma doença grave. Então, esse profeta aí tem poder. Né? Ele veio em nome do Messias. Tem poder, vai me curar. Para eu continuar, para eu poder ver o Messias. Então, depois que cura, não precisa mais dele, né? Deu, já curou. Eu tô pobre aqui, tô precisando de dinheiro, de emprego, de trabalho, não sei o que e tal. Então eu vou ali, esse Messias vai me ajudar, vai rezar por mim, Deus vai fazer um milagre, eu vou ganhar um salário bom, vou comprar um monte de coisa e tal. Terminou essas, né, conseguiu as coisas, o Messias não serve para mais nada. O Messias não, esse Jesus aí não serve para mais nada. Né? Então assim por diante, a relação que a gente tem com Jesus não deve ser uma relação de necessidade. Não é uma necessidade de necessidade. Porque eu estou privado de alguma coisa, material, espiritual, emocional, seja lá qual for, né? Então eu estou perto dele, ele vai me suprindo, sabe? Me suprindo, né? É que nem aquelas amizades, assim, por carência, né? Tem gente que é amiga da gente só porque é carente, né? Então aí a gente é bonzinho. Eu sou católico, então eu sou tão bonzinho, fico ali ouvindo e passo a mão na cabeça. Tá tudo bem, não chora, não fica triste. Eu choro contigo, chora, né? A hora que tu dizer pra ela assim, para com essa bobagem, levanta essa cabeça e vamos viver. Vai no médico, te trata, vai no psiquiatra, tu tá precisando. Toma uns remédios que tu vai levantar a tua cabeça e vai trabalhar. A hora que tu disser a verdade, acabou a amizade. Não é assim? Então, qual é que é a coisa mais confortável? Ficar alisando, dando beijinho, né? Porque a gente se sente bem também, porque tá fazendo bem. Então, ninguém quer um Messias que diz a verdade para nós. Não é? Ninguém quer um Messias que diz assim, quem não deixar pai, mãe, irmãos, irmã, por causa de mim, não é digno de mim. Quem não fizer, quem não tomar posição, não tomar decisão por mim, tu tá aqui é por mim, eu sou Deus, não é? Para me servir, para estar me seguindo, fazer o que eu mando, não é? Quando ele diz essas coisas, ninguém quer esse Jesus aí. Jesus quer só o Jesus que faz milagre, que é o precursor. O Messias, muito pouca gente quer. Que Jesus, no Evangelho de São João, né, vocês são meus amigos, né, o capítulo 15 e 13, diz assim, vós sois meus amigos, qual é o condicionante? Se fizerdes o que eu vos mando. A nossa amizade com Jesus não é uma amizade de necessidade, é uma necessidade de seguimento. Né? Nossa relação com Jesus é de seguimento. Tanto que, qual é que é o versículo 23? Na missa do domingo, acho que é
12ª, 13ª semana por aí, eu não me lembro, é esse evangelho. Nós estamos no ano C, né? Lucas. Faz pouco tempo que a gente ouviu, uns 10 semanas atrás. Então, ele tem esse versículo, continua, né? Que é bom, né? Então, depois que Jesus falou tudo aquilo lá, que o homem deve morrer, ressuscitar, etc. Então, começou a dizer a todos, todo mundo agora, para todo mundo aqui, ó. Vocês tudo que estão aqui, ó. Comeram do pão, né? Encheram a barriga, viram grandes milagres, vieram para uma relação de necessidade. Agora acabou isso daqui, ó. O negócio é o seguinte: quer me seguir? Quer me seguir? Renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e depois siga-me. É exigente, né? Jesus, não é por uma questão de necessidade. Eu estou com dor de barriga, preciso de Jesus. Jesus, me cura minha dor de barriga. Então, não é para esse tipo de Jesus. Ele ajuda nisso também? Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Jesus cura tudo na vida da gente. O que Pedro diz? Senhor, e nós que te seguimos, deixamos tudo. E o que a gente vai ganhar com isso? Vocês vão ganhar o cêntuplo já nessa terra. Então, Jesus não deixa a gente sem nada, né? Com perseguições. Mateus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vos será dado por acréscimo. Então a gente não precisa ter uma relação de necessidade, ficar pedindo coisas e coisas e mais coisas, né? Porque Deus sabe o que nós precisamos, porque Ele quer a gente do lado dele. Porque Ele sabe que a gente vai anunciar o evangelho, que a gente vai ajudar na conversão das pessoas, que a gente vai conduzir as pessoas para o caminho do céu, que nós vamos anunciar o reino de Deus como Jesus diz, né? Então nós vamos libertar as pessoas dos seus pecados, dos seus cativeiros, né, das suas prisões. Nós vamos ajudar os pobres, alimentá-los, dá-los, né, o que vestir. Nós vamos consolar os aflitos, tudo aquilo que Jesus diz. Então, para que a gente possa fazer isso, Deus vai suprir a nossa vida, não é? Lembra que ele diz, não vos preocupeis com o que levar pelo caminho, nem com sacola, nem com bolsa. Não vos preocupeis. Olha os lírios do campo, né, as aves do céu. Deus cuida de todos eles. Imagina vocês, né? São discípulos. Então, isso que Jesus quer, que a gente tenha uma liberdade, quando ele diz renuncie a si mesmo, né? Jesus quer que a gente tenha uma liberdade grande de segui-lo. Uma liberdade. Não está preso às coisas do mundo, coisas do tempo. Isso tudo passa. Uma doença passa, né? A fome passa, tudo vai passar, não é? Mas Cristo não passa, ele permanece com a gente. A graça de Deus está sempre atuando. Então é isso que Jesus está fazendo nesse evangelho. Ele fez uma avaliação com a comunidade, né? Aqueles que estão na volta ali, orbitando. Nós temos muita gente orbitando em volta da igreja, né? Orbitando, né? Sem identidade e tal. O que Jesus quer que a gente, que é discípulo, faça, né? Pega essas pessoas que estão orbitando e vá dando identidade para elas. Então, enquanto a gente não tem identidade, a gente não é seguidor de fato, não é discípulo de Jesus, a gente não tem condições, porque a gente vai continuar orbitando junto com elas, né? Então nós vamos promover só uma religião do agrado, uma religião só devocional, uma religião do bem-estar emocional, né? Tem gente que diz assim, eu gosto de ir naquela missa lá do padre e tal, eu choro a missa inteira. Eu choro a missa toda, saio feliz, faz bem, né? Tudo bem, né? Mas a missa não é para a gente chorar o tempo todo, é para a gente adorar o Senhor, ouvir a sua palavra, escutar o que Ele quer de nós. Se eu fico chorando a missa inteira, eu vou ouvir quem? Eu vou ouvir só eu mesmo, né? Então, claro, tem dias, tem horas, tem momentos, né, que a gente, isso vai acontecer e vai ser bom, vai ser necessário. Mas a gente não pode ficar nisso, né? Isso, né? Não pode ficar nisso. Tem dias que a gente vai chegar para Deus e dizer, Senhor, olha o meu irmão, né? Tá sofrendo, tá morrendo. Eu preciso dele para minha caminhada. Olha por mim. Claro que a gente tem que pedir, né? Mas não é esse o foco, o objetivo da gente. O objetivo da gente é muito maior do que isso. Não fica parado em coisas e pessoas assim tão, né?
mas é para frente, é na missão, é no caminho, é na andada. O Evangelho de São Lucas, depois vocês vão ler tudo, né? Porque é fantástico, isso aqui é só o pontapé inicial, né? Então o que vai acontecer? Jesus vai agora caminhar até Jerusalém, mas Jesus não vai de olho fechado assim, de cabeça baixa, diz, eu vou lá, vou morrer, não quero ver ninguém pelo caminho, ninguém me atrapalha que eu estou indo, né? Não, Jesus vai encontrando pessoas, né? Vai se relacionando com muita gente, vai curando, vai falando, vai ensinando, né? Jesus de cabeça erguida, não é? De cabeça erguida, ele pede para o Pai, ele conversa com Deus, ele ensina os apóstolos. Então, é uma vida dinâmica e bonita, né? Ele cura pessoas todos os dias, né? Olha aqui, vocês vão lendo, né? Vocês vão ver quanta coisa que Jesus fala, né? Quanta coisa maravilhosa que ele vai realizando e fazendo, que nós já vimos, né? Nos domingos passados, ou melhor, também nos dias de semana, né? Nas missas, vai mostrando, nós já passamos nós estamos na 25ª semana, a gente já passou o Evangelho de São Marcos durante a semana, já passamos o Evangelho de Mateus durante a semana, agora estamos vendo de novo o Evangelho de Lucas. Então nós já vimos tanta coisa que Jesus faz, e a gente vê Jesus churumingando, é porque, Pai, né, eu estou aqui, né? Não, né? Eu não vejo Jesus parado em cima de uma pessoa, né? Quando tentam prender ele para... Fica aqui, vamos ficar aqui, tem um monte de gente ainda para fazer. Ele diz, não, eu preciso ir em outros lugares também. Não é só tu que precisa de mim, tem mais pessoas. Né? Jesus rompe com o egoísmo, né? Jesus rompe com o fanatismo, com tudo. Então a gente tem que estar preparado para isso. Não é? Bom, isso é só uma introdução, né? Agora eu vou começar a falar do texto. Te matei agora. Mas, na verdade, né? É uma introdução ao início da missão. Né? Ao início da missão. E nós temos que estar preparados. A nossa missão, ela é dura, ela é árdua, né? E a santidade nossa é a construção da nossa santidade, né? Está em servir bem a Deus. E como é que a gente vai saber que está servindo bem a Deus? Quando a gente serve bem os irmãos. A gente assume a nossa missão. A gente tem consciência que Jesus não é um milagreiro na minha vida, ele é o meu Senhor. E a gente tem consciência que esse meu Senhor não me deixa abandonado, não é? Lembra o encontro que ele teve com Marta, né? Quando o irmão morreu, né? Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a confiança dessa mulher em Jesus, né? Por que ela diz isso? Porque ela o reconhece, né? Ela sabe quem ele é. E Jesus diz, teu irmão ressuscitará. Né? E Jesus chora. Vê, é essa intimidade que a gente tem que ter com Jesus. Uma relação profundamente de amizade, de confiança, para a gente caminhar bem. Senão daqui a pouco a gente vai pedir para Jesus uma coisa, porque a gente está acostumado só a fazer isso, né? A pedir uma coisa para Jesus e não vai dar. Não vai acontecer. E a gente vai ficar, puxa vida, mas que Deus é esse? Vou pedir para o diabo então. O diabo vai fazer tudo o que eu quero. Para o meu prazer, para o meu deleite da vida. Né? Estou exagerando assim, mas para dizer, a nossa relação com Jesus tem que ser uma relação bonita, né? De liberdade, de amor, de seguimento, de ouvir Ele. Porque qual a pessoa que a gente ouve na vida? Quem a gente ama, né? Se a gente não ama, a gente não ouve. A pessoa pode falar as coisas mais bonitas do mundo, vai ser só aquele momento. Tanto que a gente às vezes vai numa missa, assim, né? Ai, hoje o padre falou uma coisa tão linda, tão linda. Aí a gente pergunta, o que foi que o padre falou? Ai, nem sei mais. Foi tão lindo, né? Que a pessoa nem sabe mais. Só sei que Deus fez uma coisa boa aqui dentro, né? Então, não... Vai servir de alguma coisa aquilo? Não, né? Porque o ouvido nosso não está aberto, só está a emoção, né? Então tem que saber, tem que estar tudo, né? Tem que estar tudo aberto, né? A emoção, o ouvido, a inteligência, né? A sabedoria, tudo tem que estar. Então que nós possamos, né? Outro dia eu falei dessa questão de pedir, alguém mandou uma mensagem desaforada, né? Dizendo que a gente também pode pedir, sim. Ninguém diz que não pode pedir. Tem orações de petição, né? A gente tem que pedir para Deus, né, as nossas necessidades. Jesus não ensinou no Pai Nosso, né?
Pai nosso que estás no céu, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus ensinou a nós que a gente tem que pedir, né? O Pai é Pai, né? Mas a gente não pode ficar nisso. Isso não é o fundamento, o objetivo da nossa fé e do nosso seguimento de Jesus. Né? O objetivo nosso de seguir Jesus é para fazer a mesma coisa que Jesus fez. Ir a Jerusalém para dar a vida, para salvar as pessoas. Todos que estão pelo caminho. Né? Aí o Lucas vai ajudar, né? No processo do Evangelho. Né? Todas as pessoas que passaram por Jesus, estiveram no caminho dele, alguma coisa boa elas receberam. Uma palavra, uma atenção, um milagre, um agrado. Todo mundo recebeu alguma coisa de Jesus. E ele não foi exclusivo de ninguém. De ninguém. Não é? Então é assim que a gente deve seguir também. Ser firme na fé e seguir a vontade do próprio Senhor. Eu acho que deu, né?